Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos conversar com o vereador reeleito da cidade de Londrina, Mário Takahashi. Mário, seja bem-vindo. Uma ótima noite. Obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, né? 4.192 votos, uma reeleição consagradora. Foi um trabalho, né, gratificante. Nós tivemos muitos apoiadores na cidade de Londrina, né, tivemos uma ampliação na nossa base de atuação, essas pessoas entenderam que o trabalho, né, do vereador Mário Takahashi correspondeu às expectativas que a cidade precisa, e aí eu tive a oportunidade e a honra de ter essa reeleição com 4.192 votos na cidade de Londrina. Em uma eleição bastante difícil. Sim, é uma eleição bastante disputada. A eleição do vereador ela é bem acirrada, né? Nós disputamos entre, salvo engano, foram 340 candidatos aproximadamente dentro do município de Londrina. Houve uma abstenção muito grande, né? Somando as abstenções, realmente, as pessoas que não foram votar, os brancos e nulos da cidade, chegaram a aproximadamente 90 mil votos. Então isso é uma abstenção muito grande na votação na cidade de Londrina, e isso torna a disputa por voto muito mais difícil ainda, né? A disputa pelos votos válidos efetivamente, os votos nominais. Então é uma disputa muito acirrada. Que avaliação que vocês fazem, você que foi candidato, é reeleito, e também a liderança partidária do PV, que avaliação que vocês fazem dessa abstenção, ou do chamado não voto, né? Somando aí quem não foi e quem votou em branco e nulo, repudiando, de certa forma, até as candidaturas postas no país todo, não foi só em Londrina. Como que vocês avaliam, qual é a avaliação que vocês têm desse quadro? Eu acho que a população, ela pede, ela clama por realmente uma renovação de nomes, né? Pode ser uma falta de opção dos nomes colocados à disputa eleitoral. As pessoas elas não tenham dentre os nomes postos, né, aquela pessoa que realmente a representa. Isso aconteceu realmente em Londrina, Curitiba também, né, aconteceu isso, ou seja, 1/3 da população dos grandes centros, né, não votaram, né, ou não foram votar, ou anularam ou votaram em branco. Isso realmente representa aí uma certa revolta da população em relação ao cenário político. No entanto, a gente tem que chamar a atenção e alertar por uma questão da importância do voto. Esse foi um movimento de protesto, só que isso fortalece muitas vezes aquele voto de protesto, aquele voto dado sem uma consciência plena do que você está fazendo, aquele voto aleatório, que você vota sem conhecer o candidato. Então, se as pessoas, né, os eleitores, nós eleitores, quisermos realmente mudar o cenário político, nós temos que pelo menos perder um tempo, né, estudar a vida dos candidatos. Se a pessoa está indo para uma reeleição, compensa votar nele? Qual é o trabalho que ele fez durante o seu primeiro mandato ou durante o seu mandato anterior? Ele produziu algo construtivo para a nossa cidade, para a nossa região? Sim. Então merece continuar. Não fez, então ele não merece estar lá. É um candidato novo? Qual é o passado dele, qual a índole dele, qual a profissão dele, qual a capacidade dele de exercer o cargo pelo qual ele postula. É uma capacidade boa, é uma margem boa, então vamos dar a ele a confiança do nosso voto para que ele possa produzir algo bom para a nossa cidade, para o nosso município. Senão não faz sentido você confiar o voto a alguém. Na verdade, você escolhe aquela pessoa que lhe representa, que vai te representar durante 4 anos, e essa pessoa vai tomar decisões e vai tomar ações que vão impactar a nossa cidade por muitos anos. Então é uma responsabilidade muito grande a escolha da pessoa que irá nos representar no cenário político. E aquelas pessoas que são eleitas, até aqui em Londrina tivemos um caso, com propostas, digamos, no mínimo traumáticas ou no mínimo discutíveis, né? Como, por exemplo, a redução total do salário de vereador, como foi proposta aqui de um candidato que foi eleito, foi mais votado em Londrina. Isso você acha, como advogado que você acredita que isso também contribui para a formação da democracia? Olha, eu acho que se a pessoa que se pauta numa proposta, por mais inviável que ela seja, né,
nesse momento, porque o vereador eleito ele só pode mexer no vencimento dos vereadores da próxima legislatura. Então essa proposta ela é vazia, né? Mas as pessoas que votam neste tipo de proposta são pessoas que realmente estão revoltadas com o cenário político. Por quê? Porque existe uma desigualdade muito grande, um desnivelamento muito grande entre a grande categoria de trabalhadores que realmente ganham um salário muito baixo, muito pequeno, né, e uma classe política que tem um salário, né, na maioria das vezes um bom salário, né, condizente até com a responsabilidade do cargo. Pelo que nós temos que lutar? Né? Por um nivelamento. Mas um nivelamento por baixo? Não. Nós temos que dar condições para que nosso país cresça e que aquelas pessoas que hoje recebem um salário mínimo, 2 salários mínimos, tenham condições de receber um pouco mais. E para isso nós precisamos mudar o cenário econômico do nosso país. Nós não podemos lutar ao longo do tempo por um nivelamento por baixo. Nós temos que dar condições e trabalhar para que nossa cidade cresça, que nosso país se desenvolva, para que aquelas pessoas que hoje ganham aquilo que não é merecido pela sua função possam ganhar mais. Esse é um trabalho e um discurso muito mais difícil, é um trabalho que ele depende de muitas pessoas, muitos cenários, depende de níveis municipal, estadual e federal. É um trabalho muito mais difícil, um discurso muito mais pesado de se conduzir no meio político do que aquele discurso fácil de falar, não, eu vou lutar para reduzir o salário, porque o vereador, por exemplo, tem que ganhar um salário mínimo. Esse é o discurso mais fácil, esse é o objetivo mais fácil de se conseguir. Mas qual é o efeito disso, o efeito real? Porque toda proposta, assim como uma norma jurídica, ela tem um efeito. Vamos trazer isso para a realidade. Se a gente coloca uma pessoa que vai gerenciar, no caso de Londrina, 1 bilhão e 800 milhões de reais, aproximadamente, de orçamento, e você não exigir dessa pessoa uma capacidade técnica de exercer essa função, você está colocando um leigo para gerenciar e fiscalizar um valor tão grande quanto esse. E se você coloca um subsídio que ele pode se tornar um apêndice, você corre o risco de ter uma pessoa que não está se importando realmente com o salário. É uma pessoa que ou ela tem um patrimônio muito alto de dinheiro e ela vai estar fazendo um voluntariado na política e ela vai se sentir até algumas vezes, olha, você não pode me cobrar, eu estou aqui de voluntário, eu não recebo nada, eu vou fazer da forma como que eu quiser, no meu ritmo. Ou então você vai ter aquela pessoa que vai ser apadrinhada por um grupo econômico. Olha, você é o nosso representante, o salário para você não importa porque nós vamos te subsidiar aqui por fora. Então nós corremos esse risco. A realidade é essa. Então, a partir do momento que você tem um salário que ele não é condizente com a responsabilidade, você coloca em risco o desvio da conduta daquela pessoa que representa a sociedade naquele papel. Então, isso é muito importante. Eu acho que eu me preocupo muito mais com isso do que com levar um discurso tão fácil como esse. Eu gostaria que você respondesse para os nossos telespectadores. Como vereador em Londrina, é possível ser vereador, na sua opinião, com um salário de R$ 1.900, R$ 1.800 ou R$ 2.000, que o seja, tendo dedicação quase que exclusiva à Câmara? Então, isso na verdade, é uma resposta que tem que ser avaliada em vários setores, vários fundamentos, várias particularidades. Por exemplo, no meu caso, se eu tivesse que abrir mão da minha vida profissional, do que eu construí durante a minha carreira, do tempo que eu me dediquei aos estudos, do que eu construí profissionalmente, para me dedicar exclusivamente para a política, eu não tomaria essa decisão. Por quê? Porque eu estaria colocando não só a minha vida, mas a vida da minha família, dos meus filhos, eu estaria tomando uma decisão não tão boa na análise financeira e de profissão mesmo, em relação à questão profissional. Agora, a maioria das pessoas vivem com R$ 1.500, com R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.300. Então tudo depende daquele padrão de vida que a pessoa leva. Por exemplo, é possível, por exemplo, nós sabemos que os professores início de carreira, isso é bem comentado, bem cogitado, recebem lá os R$ 1.600, R$ 1.800. Trabalhadores na sua grande classe das indústrias recebem lá seus R$ 1.300, R$ 1.500. E eles vivem, eles cuidam de uma família com esses valores. Agora, essas pessoas, elas têm condição de disputar porque a vida dela não será impactada. Agora, o que nós queremos trazer para a política? Quem que nós queremos que faça o gerenciamento, no caso de Londrina, de 1 bilhão e 800 milhões de reais? Quem que nós queremos que tome a decisão para a nossa empresa Londrina? Pessoas que têm
um certo grau de conhecimento, uma certa experiência de vida na questão administrativa, na questão de auditoria, na questão de legislação, né? Ou uma pessoa que não teve oportunidade de ter essa capacidade, essa oportunidade de estudo. Então é isso que nós temos que sopesar. Então no meu caso, né, se o salário dos vereadores fosse, por exemplo, R$ 1.500, R$ 1.900, seria inviável hoje o vereador Mário Takahashi abrir mão da sua vida profissional para se dedicar à cidade de Londrina, a não ser que daqui uns 5, 10, 15 anos eu tivesse uma condição financeira suficiente de não depender mais de um salário, por exemplo, do poder público. Sendo bem franco, assim, é um discurso, na verdade é um tema muito delicado de ser abordado, mas a realidade é essa, não tem outra questão que deva ser levada em conta, senão a realidade da situação financeira da pessoa que está ali exercendo o mandato. O importante é o povo saber quem ele quer contratar. Exatamente. Né? Que tipo de gerente ele quer para a cidade? É isso mesmo, porque, por exemplo, qualquer um de nós, né, nós temos uma empresa. Essa empresa ela tem um faturamento alto, muito grande. Né? Você vai buscar no mercado pessoas que vai gerir a sua empresa. Quem você vai contratar? Você vai olhar currículo, você vai olhar histórico, você vai fazer pesquisa nos empregos anteriores, caso tenha, você vai ver a formação da pessoa e você vai oferecer um salário condizente com a responsabilidade que essa pessoa vai ter para atuar naquele segmento, naquela diretoria financeira, naquela diretoria administrativa, diretoria de marketing da sua empresa. E você vai pegar no mercado de trabalho aquela pessoa que você julga ser qualificada para que a sua empresa cresça e se desenvolva. Tá? Então, se você busca uma pessoa que não tem qualificação, a sua empresa está fadada ao fracasso. Se você vai tentar buscar no mercado, e isso é um problema que a nova gestão vai enfrentar agora na sua próxima gestão do executivo. Por quê? Porque você vai ter que buscar no mercado. A Prefeitura de Londrina está numa crise financeira grande, tá? Não é pequena, e o novo prefeito ele vai ter que buscar nas pessoas da sociedade de Londrina ou da região, pessoas capacitadas para gerenciar uma máquina pública nos seus vários setores. E quem que você vai conseguir tirar do mercado de trabalho para colocar numa pasta de tamanha responsabilidade para ganhar, por exemplo, o que ganha hoje um secretário? É muito difícil você construir isso na nossa realidade. E se você cogita em aumentar o salário do secretário, por exemplo, é um discurso muito pesado politicamente. Só que aí eu pergunto, quem que está ali no meio da sua carreira, né, com um mestrado ou com uma experiência de 15 anos, por exemplo, no setor administrativo da administração pública, vai deixar o seu emprego na iniciativa privada, né, vai desconstruir ou vai tirar a sua segurança profissional para ficar 4 anos no poder público, ganhando bem menos do que ele recebe na iniciativa privada, sendo que ele não tem a certeza de que depois que ele sai da vida pública, ele não será recolocado no mercado de trabalho. Então, quer dizer, é uma decisão muito importante para a vida da pessoa que quer contribuir. E tem pessoas que querem contribuir para o crescimento da cidade. Só que a pessoa ela vai pensar na segurança dela também, a segurança profissional dela. Então, é uma situação muito delicada. Bastante delicado. Então nós temos que, se quisermos que a nossa cidade cresça, nós temos que criar uma base para que ela possa crescer com solidez, com força. Só que para isso nós precisamos tomar decisões que muitas vezes não são bem vistas aos olhos da população. Nós temos que ter ética, temos que trabalhar com retidão, transparência, trazer pessoas que realmente tenham uma capacidade de trabalho muito boa, muito grande, para poder desenvolver a nossa cidade. No entanto, como é que você vai exigir ou como é que você vai contratar uma pessoa sendo que você não oferece a ela condições de trabalho? Como é que você vai convencer uma pessoa a ajudar a nossa cidade a crescer, sendo que você vai tirar ela do mercado de trabalho, enfim. É um desafio bastante grande. Bastante grande. Aliás, falando em desafios, no próximo bloco a gente vai falar sobre os desafios que esperam Londrina e também, é claro, a nova Câmara de Vereadores a partir de 2017. Um minutinho só, nós já voltamos. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite conversando com o vereador reeleito da cidade de Londrina, Mário Takahashi. Claro que os desafios para compor equipe são grandes, como você bem falou, e passam por toda uma situação. Na sua opinião, você que acompanhou e teve uma postura muito crítica, inclusive, a administração do prefeito Alexandre Quiref, como que você avalia que serão ou quais são os principais desafios que Marcelo Bellinati terá à frente do Executivo a partir de 1º de janeiro de 2017? Olha, eu acho que o principal problema que ele vai ter para conduzir a prefeitura, pelo menos no primeiro ano, é a questão financeira. Nós vamos ter agora a votação da LOA, que é a nossa lei orçamentária, e essa lei ela veio com alguns equívocos na sua montagem. Por quê? Nós temos, por exemplo, uma lei no município de Londrina, que é uma lei instituída pelo prefeito Alexandre Quiref, onde ele concede a isenção do transporte público para todos os estudantes, curso técnico, curso superior, primário, secundário, enfim, todos os estudantes do município de Londrina, passe livre para todos os estudantes. O cálculo que foi apresentado para a Câmara, o cálculo de impacto financeiro para o município, foi de 14 milhões por ano para que essa lei funcione na sua capacidade plena. Esse cálculo, no meio do ano, ele já tinha sido extrapolado. O município já havia empenhado 18 milhões de reais para o pagamento dessa gratuidade. E a previsão de gasto até o final do ano será de 24 milhões de reais. 10 milhões a mais. 10 milhões a mais. Tá? Só que na lei orçamentária que se monta para votar esse ano, que ela vai valer para o ano seguinte, a mesma lei, sem alteração alguma, o prefeito Alexandre Quiref, ele reservou apenas os 14 milhões para o pagamento dessa gratuidade. Ou seja, você teve uma experiência de gasto de 24 milhões e você reserva para o próximo prefeito manter o mesmo benefício, nas mesmas proporções, apenas 14. Quer dizer, o dinheiro não vai dar. Não vai dar. Tá? Nós não sabemos como é que ele vai manobrar isso, porque ele vai ter que colocar na lei orçamentária para a conta fechar. Olha, se eu sei que eu gasto 24, eu não posso dizer que o próximo vai fazer com 14. Isso é matematicamente impossível. Nós temos o problema da Previdência, da nossa Previdência Municipal, onde na própria LDO deste ano foi trazido no corpo da lei de que o déficit da Previdência é de aproximadamente 80 milhões. E na LOA foi colocado R$1.000 para suprir esses 80 milhões. Quer dizer, não foi colocado dinheiro para o déficit? Não foi colocado dinheiro para o déficit, porque o próximo prefeito ele pode resolver de outras formas. Não, mas espera lá, mas a responsabilidade da lei de orçamento deste ano para o ano que vem, de montagem, é deste prefeito, é da administração atual. Essa administração, ela tem que elencar os custos que o próximo ano terá, pelo menos aqueles que já são sabidos, o resto é tudo previsão orçamentária, mas aqueles que são sabidos, ele tem que colocar na lei orçamentária, olha, eu tenho um déficit aqui de 80 milhões na Previdência, de acordo com os estudos da própria pasta. Então eu tenho que alocar recursos equivalentes a 80 milhões de reais para o pagamento desse déficit. Porque a lei orçamentária tem que fechar, ela tem que dar zero no final. Eu não posso saber que eu tenho um déficit de 80 milhões e colocar R$1.000 para fazer esse pagamento. E foi o que foi feito pela atual administração. Pela atual administração. Tanto que agora as comissões enviaram um parecer prévio para que o município respondesse esse parecer prévio com algumas informações adicionais, para que daí sim a gente possa votar ou não a lei orçamentária. Desculpa te interromper, Mário, só para as pessoas entenderem. Uhum. Então, só nesses dois quesitos, o passe livre e a Previdência,
já fica faltando no orçamento 90 milhões de reais. Só nesses dois quesitos. Deve ter outras situações também parecidas. Tem outras situações. Tem, por exemplo, nós temos lá o BRT, nós temos o Arco Leste, que envolve desapropriações. Os valores que foram deixados para desapropriações são menores do que os historicamente utilizados para esse tipo de obra. Então, por exemplo, se você tem um projeto aprovado, por exemplo, para a construção do Arco Leste, e você tem como município dar a contrapartida de 20 milhões de reais, hipoteticamente falando, e você reserva só 2, vai chegar uma hora que não vai vir mais dinheiro porque você não tem a contrapartida suficiente para liberar aqueles créditos, e a obra para. Então essas questões têm que ser levadas com muita seriedade. Então esse orçamento ele tem que ser montado com muita responsabilidade para que o próximo prefeito não tenha que estancar essas obras, ou estancar o projeto do Passe Livre, porque na medida que você monta uma lei orçamentária em desacordo com a real situação financeira do município, você joga para a próxima administração uma responsabilidade que não é dela, que é dessa. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Essa administração não pode simplesmente Marcelo lavar as Bellinati mãos. entra já com, só nesses 2 itens, 90 milhões faltando no orçamento para tocar o Passe Livre e a Previdência, fora outros pontos. Fora outros pontos. A previsão ela é muito maior. Vocês fazem uma conta de quanto está faltando no orçamento? Olha, eu assisti uma entrevista do prefeito eleito Marcelo Bellinati, onde ele diz que é aproximadamente 300 milhões que irão faltar para o próximo ano, próxima gestão. Isso então, não é para fazer, embora tenha a questão da obra, não é para obras novas, é para o custeio da máquina pública. Custeio da máquina pública e essas contrapartidas, por exemplo, que você... existe a possibilidade aí, as conversas no meio político, de se utilizar aí verbas de COSIP, por exemplo, que é a taxa de eliminação pública para pagamento de folha. É carimbado. Carimbado, apesar que tem uma lei complementar agora federal que permite a utilização de 30%, mas se isso acontecer, aí é a demonstração realmente que a situação financeira do município está muito pior do que está transparecendo para a sociedade. Bom, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, até porque quero deixar à disposição também da atual administração o contraponto, querendo aqui também colocar o contraponto, claro, está à disposição. Mário, parabéns pela vitória, sucesso no novo mandato, obrigado pela presença. E o espaço está sempre à sua disposição. Valeu, ótima noite. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Olha, agora eu vou dar uma dica para você de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses.
A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Quero deixar aqui o espaço à disposição das pessoas e entidades citadas, né, na nossa entrevista com o Mário Takahashi, querendo fazer o contraponto, colocar a sua versão, a sua verdade. O nosso espaço está sempre à disposição. Mas eu quero comentar também alguns desses números que foram colocados aqui pelo Mário Takahashi e também outros números também que foram colocados pela equipe de transição do prefeito eleito Marcelo Bellinati. Fala-se realmente em 300 milhões a diferença a menos no orçamento do que vai custar a máquina pública o ano que vem. E o que significa isso, minha amiga? O que significa isso, meu amigo? Que vai faltar dinheiro para coisas básicas na Prefeitura de Londrina se o orçamento, a proposta enviada para a Câmara, for aprovada da forma como está. Ou seja, a Prefeitura de Londrina tem uma situação, ao que parece, quem quiser contestar, é claro, está à disposição, delicada do ponto de vista financeiro. E esta parece ser uma nova realidade na cidade de Londrina. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Um ótimo final de noite para você. E você fica agora com o Jogo do Poder aqui na CNT. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.